Fala galera do Meteoro, professor Fernando na área. E hoje nós vamos estudar sobre urbanização e hierarquia urbana. Nossos objetivos? Explicar o processo de crescimento das cidades, apontar o conceito de rede e de hierarquia urbana e descrever o processo de desmetropolização. Se você é novo no canal, se inscreva, curte, compartilhe e fortalece com a gente. Urbanização é um fenômeno de crescimento populacional urbano num ritmo mais acelerado do que no campo, isto é, a população da cidade tende a crescer num ritmo muito mais intenso do que o número populacional no campo. A partir de quando isso se estabeleceu de uma maneira mais intensa no mundo? A grande verdade é que processos como industrialização e modernização agrícola facilitaram esse desenvolvimento, esse crescimento no número populacional nas cidades. Nenhuma cidade está totalmente isolada. E essa ligação entre os diferentes núcleos urbanos ocorre dentro de uma rede, denominada rede urbana. O estudo de uma rede urbana permite a análise de algumas características como a existência de cidades com diferentes dimensões, cidades que possuem diferentes funções urbanas, por exemplo, as religiosas, como é o caso de Aparecida do Norte, as industriais, político-administrativas, como é o caso de Brasília, nossa capital, cidades que se diferenciam pelo desenvolvimento do seu setor terciário, ou seja, a rede urbana permite que a gente compreenda as relações que existem entre as diversas cidades e o modo como essa cidade consegue se estabelecer economicamente. Assim, à medida que uma cidade cresce, desenvolve-se e amplia a oferta de bens e de serviços, a sua importância e a sua área de influência local, regional, nacional e global aumentam, formando o que nós vamos chamar de hierarquia urbana. O conceito de hierarquia urbana passou a ser utilizado a partir do final do século XIX. Na hierarquia urbana, existem nomes e funções diferentes para as cidades. Bem, hierarquia é exatamente isso, níveis de poder, de relações que estabelecem aqueles que estarão no topo e aqueles que estarão na base. No topo da pirâmide estão as cidades globais ou metrópoles mundiais. São centros que exercem influência internacionalmente, por concentrarem escritórios de grandes bancos, empresas multinacionais e organizações internacionais. Um exemplo que a gente tem no Brasil é a grande cidade de São Paulo. Um pouquinho abaixo, temos as metrópoles nacionais, que correspondem às cidades que influenciam muito o território nacional, determinando importantes aspectos da vida cultural, científica, social e econômica do país. Os exemplos? Rio de Janeiro e Brasília. Temos ainda as metrópoles regionais. São cidades com mais de 1 milhão de habitantes, que abrigam atividades econômicas diversificadas e exercem influência sobre a região em que estão localizadas. Exemplos? A cidade de Manaus, Goiânia, Fortaleza e Belém, no Pará. Temos ainda as capitais regionais, que correspondem às cidades de grande e de médio porte, e que exercem influência sobre um vasto número de municípios à sua volta. Apesar de não serem consideradas metrópoles, abrigam um número razoável de indústrias e prestadores de serviços, como, por exemplo, hospitais, universidades e tudo mais. Além de um setor comercial bem desenvolvido. Por exemplo, as cidades do interior paulista, como Ribeirão Preto, você tem Teresina também, Santa Maria, no Rio Grande do Sul, são cidades consideradas capitais regionais. Existem ainda os centros regionais. São cidades de porte médio e que estão sob a influência de capitais regionais, mas que influenciam várias cidades menores no seu entorno. 3 exemplos aqui para nós: Sinop, no Mato Grosso, Parintins, no Amazonas, e Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. Centros locais correspondem aos centros urbanos espalhados por todo o país, que influenciam apenas as áreas de seu município ou de alguns municípios vizinhos. Essa é a grande realidade das cidades brasileiras. Nós temos mais de 5.300 cidades no Brasil e uma grande parte delas
ou, na verdade, a maioria delas, são centros locais. Centros locais, cidades que exercem uma influência local e, minimamente, em cidades do entorno. Isso é o que nós chamamos de hierarquia urbana. Então é isso, pessoal. Esse é o nosso conteúdo de hoje. Espero que você tenha gostado. Deixe seu like, se inscreva no canal e fique com a gente e até a próxima!